Estamos aqui hoje em atividade do projeto Falésias, um projeto financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e executado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Este projeto visa uma série de ações e uso de tecnologias para compreender a situação de vulnerabilidade das falésias no estado do Rio Grande do Norte. GPR são as iniciais de um equipamento chamado Ground Penetrating Radar. É um radar de penetração terrestre. É um equipamento que emite ondas eletromagnéticas na subsuperfície rasa e vai permitir que nós consigamos imagiar esse meio com alguma resolução, dependendo obviamente da frequência da antena que nós estamos utilizando e dos objetivos do nosso trabalho. Particularmente nesse trabalho das falésias, o GPR vai ser usado para identificar eventuais fraturas, fissuras que tenham na rocha, que estejam ainda incipientes ou que nós não consigamos ver a olho nu, mas que ela consegue fazer essa identificação, esse imaginamento, esse mapeamento das estruturas, para que nós consigamos avaliar qual o impacto que elas podem ter na estabilidade ou instabilidade das falésias. A tecnologia GPR é uma das ações que o projeto Falésia tem buscado desempenhar para compreender um pouco dos processos que acontecem aqui nas manifestações diversas da geomorfologia local. Professor Rodrigo Freitas, que coordena o projeto, o senhor poderia nos explicar um pouquinho sobre qual é o objetivo dessa tecnologia, o que ela vai nos ajudar a compreender sobre as falésias? Bem, o radar de penetração no solo, né, que é o GPR, ele emite um pulso e esse pulso vai penetrando nas camadas geológicas e vai nos dando ideia da espessura dessas camadas e do material que compõe essas camadas. A partir de então a gente consegue interpretar como estão estruturadas essas camadas e como está a estrutura geral da falésia. Esse dado, aliado com outros dados, vai permitir que nós consigamos chegar numa perspectiva de vulnerabilidade e de taxa de recuo, de quanto essa falésia está recuando e quais os riscos associados a essas falésias, uma vez que a gente tem um uso muito intenso da falésia, né? Hoje aqui a gente já encontrou cerca de umas 1000 pessoas visitando essa falésia. E aí qual o risco associado à visitação dessas falésias, tendo em vista a estrutura que está aqui embaixo e a possibilidade de ocorrer um movimento de massa nessa área. Então, o GPR ele é constituído de 3 partes principais. Tá? Essa aqui é a unidade de controle. Esse é um equipamento novo, a gente acabou de receber. É um equipamento da GSSI chamado CIR 4000. Essa unidade, na verdade, é uma espécie de um computador que vai ao cérebro do equipamento, com todos os parâmetros de entrada, todas as configurações são colocadas previamente aqui. Ele é conectado por esse cabo a uma antena transmissora e receptora, ela quem vai emitir as ondas eletromagnéticas e receber de volta, e também conectado a um odômetro, tá? Que vai dar as distâncias que nós vamos pré-estabelecer para a emissão dessas ondas eletromagnéticas. Professor Rodrigo, e como que acontece tecnicamente, como que é o desenvolver desta atividade de aplicação do GPR na falésia? Qual que é o procedimento executado? Bem, a gente monta o equipamento, calibra o equipamento e inicia o escaneamento, passando o equipamento por sobre o solo, e em seguida a gente georreferencia essa linha. Após georreferenciar, a gente salva a linha de penetração no solo e em seguida leva para o laboratório para fazer a interpretação. Bem, quantas sessões, professor, a gente deve estar acompanhando aqui no projeto Falésias para a captação desses dados e o tempo para a sua análise? Olha, a gente já fez hoje cerca de 13 linhas, ainda tem mais várias linhas para fazer e em 1, 2 meses nós já estamos concluindo o processamento
dessas linhas e já temos os resultados associados com os outros dados que também estão sendo coletados. O que a gente tem, você que vem acompanhando o trabalho com o pessoal aqui da equipe inteira, então a gente está hoje especificamente fazendo uma aquisição com um equipamento que a gente chama de GPR ou GeoRadar. Então o princípio já foi explicado pelo professor Rodrigo. Então o que esse equipamento precisa para o processamento é de informações da superfície da Terra. Então não basta só imaginar a parte interna, é necessário informações de como é que está a parte externa. Então para isso a gente utiliza algum equipamento topográfico. Hoje a gente está utilizando um GPS geodésico, que nos traz uma boa precisão. E esses dados vai me dando informações a cada 20 centímetros de justamente por onde o equipamento está passando. Se sobe, tem eu vou ter esses dados vão me representar que eu estou subindo em um determinado momento. Se eles estão descendo, a topografia vai me dar esse mesmo tipo de informação. A gente junta tudo isso depois no software, processa os dados e o que eu vou ter é a imagem com a parte externa representada. Então basicamente é isso que eu estou colaborando no dia de hoje com o pessoal. Muito interessante, professor. E a partir desses dados, que possíveis análises depois no laboratório vão ser feitos a partir deles, que a gente pode fazer leituras ou interpretações das falésias? Eu tenho áreas que essas fraturas já estão com uma extensão considerável, sim ou não, se sim, mensurar quanto é que é isso. Eu tenho algum espaço vazio aqui embaixo, causado por algum tipo de erosão, isso também pode ser passível de ser observado nessas imagens. Então são essas interpretações que a gente vai posteriormente realizar e incrementar no nosso relatório. O risco de desmoronamento das falésias está avisado por toda parte na Barra de Tabatinga. Estes avisos demonstram a necessidade de um monitoramento, de um mapeamento e de uma leitura científica do fenômeno das falésias e todas as manifestações geomorfológicas decorrentes que devem ser bem compreendidas para oferecer um bom planejamento e uso do território nestas áreas do litoral potiguar. Estamos aqui com Dimitrios Mota, bolsista da área de topografia no projeto Falésias, para conversarmos um pouco sobre a importância desses marcos referenciais para a leitura dos dados, Dimitrios. O que é que você nos diz a respeito? Bom, professor, nosso trabalho aqui com os marcos é justamente garantir a precisão de cada levantamento, de cada serviço que é feito dos tantos que estão envolvidos nesse projeto. Então, com esses marcos georreferenciados, né, com precisão de milímetros, a gente consegue garantir tanto a posição quanto a altitude e definir aí melhores áreas para a gente poder atuar, poder trabalhar e poder lançar nas imagens que serão geradas. Esses marcos, então, Dimitrios, eles possuem uma importância técnica para a precisão dos dados, da cientificidade dos dados, não é isso? Sem dúvida, a importância, sem esses dados, sem esses marcos, fica impossível a gente ter um serviço bem amarrado, bem definido, né, para que mais à frente a gente possa usar, inclusive, esses marcos para as decisões que forem tomadas, né, para referenciar outros trabalhos, outros serviços dentro dessa mesma área que está sendo abordada pelo projeto. Perfeito. E aqui, considerando essa área da Barra de Tabatinga que a gente está mostrando aqui, Dimitrios, no vídeo, então nós conseguimos cobrir boa parte desse território já com os marcos georreferenciados. Sim, inclusive tanto aqui dentro, em cima da barreira da falésia, quanto lá embaixo, na faixa de areia, na praia, nós temos ali pontos georreferenciados, marcos que serão utilizados aí
tanto nesse primeiro momento do levantamento, do estudo, do projeto, quanto nos posteriores. Muito importante esse trabalho, porque a ideia do projeto Falésias é conseguir ter uma leitura técnico-científica da situação de segurança e vulnerabilidade das falésias no Rio Grande do Norte, para fornecer então apoio às políticas públicas de turismo, segurança ao turista, aos usuários, aos moradores da área e ao planejamento do território nesta área da Baía de Tabatinga e também na Praia de Pipa. É isso aí, pessoal, é o Projeto Falésias, uma atividade em parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Ministério do Desenvolvimento Regional, tentando compreender cientificamente alguns desafios para a gestão do litoral potiguar e também pensar modelos para a gestão do litoral brasileiro.